Couto. Bom dia, Vera. A gente viu ontem que o plenário aprovou uma urgência, hoje vai continuar discutindo esse projeto aí, que é um projeto que muda as regras de tramitação de projetos aqui dentro da Câmara. É uma discussão mesmo de uma questão interna, de como que os projetos são, na verdade, arquivados ao final de cada legislatura. Hoje, no final de cada legislatura, tem algumas exceções, todos são arquivados, com algumas exceções. Projetos que já tramitaram em várias comissões, projetos que já foram aprovados pelo Senado, esses projetos ficam mantidos. Pela nova proposta, todos seriam arquivados ao final de cada 2 legislaturas. A gente vai conversar sobre esse projeto, também sobre todo o clima político que está pautando aí as discussões aqui na Câmara, com o deputado Hugo Leal, ele é vice-líder do governo, é do PSB do Rio de Janeiro, e com o deputado Rubens Pereira Júnior, ele é vice-líder do PCdoB do Maranhão. Deputado Hugo Leal, por que pautar esse tipo de projeto nesse momento, um momento político delicado que o país atravessa? Olha, na realidade, essa é uma casa plural, né? Isso com certeza foi debatido e também foi discutido no Colégio de Líderes. Aqui nada se decide, não é só, apesar de ser o nosso sistema presidencialista, as questões não são decididas exclusivamente pelo presidente. Havia, com certeza, há ainda um clima de avaliação, de incertezas e de acompanhamento, e como já foi mais do que noticiado, do julgamento do Tribunal Superior Eleitoral. E, obviamente, esse era o clima e esse continua sendo ainda a atenção, voltadas as atenções. A casa tem que continuar. O projeto do PDC é um projeto importante também, por óbvio, que ele poderia estar sendo discutido em qualquer momento, inclusive neste. Agora, a casa aqui é um termômetro do que a sociedade está vivendo e também dos momentos, nós não podemos estar apartados. Acho que a pauta nossa tem que continuar e ela vai continuar existindo, porém tem que haver momentos que nós estamos em processo de avaliação e por isso houve a opção do Colégio de Líderes em estabelecer uma pauta dessa natureza. Deputado Rubens Pereira Júnior, sua opinião sobre esse projeto? A casa continua funcionando normalmente? Consegue continuar funcionando nesse momento? Não, a casa não está em funcionamento regular. Esse projeto só foi colocado em votação porque é um projeto que não tem grande importância no sentido de briga entre governo e oposição. A base do governo está fragmentada, não é sólida. Qualquer projeto que seja de interesse do governo votado nesse momento, certamente o governo terá muitas dificuldades. A situação no TSE dificulta isso ainda mais. Então, como é um assunto interno da casa, essa questão de desarquivamento, a oposição resolveu levantar obstrução, pelo menos na sua maior parte, e aceitou fazer essa votação. Repito, do contrário, nós manteremos a obstrução, tanto no plenário quanto nas comissões, até que a gente resolva minimamente essa crise. O que não pode, por exemplo, é andar a reforma da Previdência enquanto há essa instabilidade política. Deputado Hugo Leal, todos nós estamos acompanhando esse julgamento lá no TSE. Ontem a gente viu nas sustentações dos deputados, dos advogados, muita crítica ao funcionamento das campanhas eleitorais, à interferência do poder econômico, do poder político. Aqui na casa a gente tem 3 comissões especiais funcionando sobre a reforma política. O que pode ser feito de fato? Bom, exatamente, eu acho que cabe a nós. Eu quero destacar aqui especialmente uma manifestação do ministro relator, que eu acho que o mais importante ali de todo o arcabouço, todo que ele apresentou, é dizendo o seguinte: não adianta demonizar a política, não vai achar que a política é culpada de tudo, porque vão tentar achar ações que não passam pela via democrática ou pela a discussão política. Cabe a nós, sim, cabe a nós aqui, parlamentares. O Senado, como já foi feito, aprovou uma parcela de uma mudança no regulamento constitucional. Ontem foi instalada a PEC 282 aqui na casa, que parte dessa PEC já veio do Senado. Então vamos ter que demonstrar que se há essa demanda, inclusive do próprio julgamento do tribunal, com relação às mudanças constitucionais, não só as mudanças no Código Eleitoral, mas as constitucionais, que denominam como reforma política, se forem essas, vamos fazer essa discussão. Nós temos que aprofundar. O momento é grave, o momento é preocupante, porque por mais que os advogados contestem, infelizmente, essa circunstância permeia o julgamento como um todo. O que cabe a nós aqui, como parlamentares, é fazer essa discussão, tanto do ponto de vista constitucional, como está sendo feita, como do ponto de vista infraconstitucional, através do Código. Deputado Rubens, uma das partes mais polêmicas é justamente essa questão de sistema, financiamento. Quando chegou na hora desse assunto lá na Comissão Especial de Estudo, não se conseguiu ainda aprovar o 3º relatório parcial.
que pode, de fato, mudar? O que falta? Como fazer os deputados chegarem a um consenso, os parlamentares chegarem a um consenso para que alguma mudança aconteça? O deputado Hugo tem inteira razão. É indispensável que nós façamos alguma reforma. Todos nós concordamos que o atual modelo político-eleitoral do Brasil está falido. O presidencialismo de coalizão virou presidencialismo de colisão ou de cooptação. O nosso sistema proporcional trouxe um Congresso que hoje falta-lhe legitimidade. Vide as manifestações nas ruas, onde cada vez mais o eleitor diz, esse não me representa. Então, ou nós mudamos o sistema eleitoral, ou nós mudamos as regras do jogo, ou infelizmente o futuro da política será cadeia. Porque esse nosso modelo é insustentável. Foi dito ontem no julgamento. Antes a ditadura caçava aqueles que eram a favor da democracia. Agora o TSE está caçando aqueles que são contra a democracia. Então ou a gente diminui a interferência do abuso de poder político e econômico durante as eleições, ou a gente dá mais condições de igualdade na disputa eleitoral, ou infelizmente se repetirá esse modelo que, repito, está falido. Esse é o Congresso mais rico da história, mais processado da história e que consequentemente está mais distante do povo. E não é isso que nós queremos. Então é indispensável que a reforma política avance. O que fazer? O tempo vai ser a solução, porque nós temos que aprovar alguma reforma até setembro. Se não o fizermos, o Supremo Tribunal Federal irá fazê-lo. E todas as vezes que essas mudanças são implementadas pelo Judiciário, a resposta às vezes tem consequência pior do que as mudanças pela própria Casa Legislativa, que é por excelência as casas das decisões políticas. Mas o senhor acha que ainda dá tempo de mudar alguma coisa em financiamento do sistema político até setembro? Certamente. Sobre o financiamento já tem decisão do Supremo. Já não teremos financiamento empresarial. Já é um avanço. Isso já valeu para as eleições de 2016. Só que veio como consequência Caixa 2, Caixa 3 e Caixa 4. Então nós temos que colocar alguma coisa no lugar do fim do financiamento empresarial. Sobre o sistema também ainda há tempo. Tem mudanças na Constituição, tem mudanças infralegais. A discussão é qual o melhor caminho. Ganha força na Câmara a questão do distritão. Eu particularmente gosto muito do voto no partido. Mas isso é para ser debatido e nós respeitaremos a vontade da maioria do plenário. Desculpa, deputado. Deputado Hugo Léo, o senhor estava falando dessas mudanças constitucionais que são de outras ordens, coligação, tempo de mandato, especificamente sobre o sistema e financiamento. Dá tempo de mudar alguma coisa? Com certeza, não tem nenhuma dúvida, a Câmara é preparada para isso. A comissão foi, mais uma comissão, a comissão especial foi instalada ontem sob a presidência da deputada Renata Abreu e a discussão já foi permeada, já em primeira sessão já permeada por essa discussão. E eu não tenho dúvida, obviamente que nós não vamos conseguir unanimidade, mas uma maioria sim, especialmente com relação também à questão da coligação e a chamada cláusula de desempenho, que também é importante que nós possamos fazer isso no nível nacional. Isso também tem objetivo. Agora, com relação ao financiamento, eu acho que a circunstância ficou evidente, né? O financiamento empresarial, o financiamento privado causa essa circunstância da influência direta do poder econômico aqui na casa. Obviamente, você retira o financiamento privado e não coloca nenhum outro tipo de financiamento, o que vai acontecer, como disse o Rubens, vai acontecer o financiamento paralelo. É tudo que nós não queremos também. Então, como é que nós fazemos esse enfrentamento? A sociedade tem que entender que o processo democrático, a democracia também custa dinheiro, e custa o poder judiciário, custa o legislativo, custa do executivo, e isso as pessoas têm que compreender. A igualdade de condições para a participação, trazer novas lideranças, um novo processo, mas não um novo processo só de novo em idade ou assim, novo em pensamento, mas de novo em ação, em pessoas que possam agregar. Eu acho que o que vai determinar esse parâmetro, que serão as eleições gerais de 2018, muito do que nós estamos discutindo agora. Eu não tenho nenhuma dúvida, todas as repercussões que nós estamos tendo, tanto no ponto de vista do Executivo quanto do Legislativo, irão desaguar nas eleições gerais de outubro de 2018. Deputado, rapidinho para a gente encerrar, reforma da Previdência. A gente viu o presidente Rodrigo Maia aí falando que tem que começar a preparar para isso mesmo, que é incontornável, que tem que votar. Ainda tem clima para isso? Bom, clima não sei, mas o que existe é o seguinte, já foi aprovado na comissão especial. Tem que vir, seja para o bem, seja para o mal, essa discussão tem que vir para o plenário. O que nós não podemos é ter medo de fazer a discussão. Não, acho que não é questão de medo, é questão de ser pautado. Se vai ganhar ou se vai perder, a análise vai ser feita pelos lados que defendem, ou que são a favor e que são contra. Obviamente, se o momento é o ideal, eu não vou descobrir qual é o momento ideal. O enfrentamento tem que fazer. Nós não podemos ter matérias que não possam ser discutidas aqui na casa. Eu acho que isso que é a realidade nossa. Deputado Rubens, sua opinião
para quando pautar e como vai ser essa discussão? Eu defendo que ela seja discutida em 2018 pelo povo, nas urnas, e aí se eleja um projeto que se defina qual é o tipo de reforma da Previdência que nós queremos. A pauta do presidente Temer, essa não andará na Câmara. Na verdade, o Temer é um ex-presidente em exercício, os dias dele estão contados, e no TSE o problema não é falta de provas, é excesso de provas. Acredito que a cassação será inevitável. Deputado Rubens, deputado Gurgel, obrigada pela participação de vocês. A gente volta ao estúdio com a Vera. Obrigada, Carol. A gente vai então agora para o corredor das comissões conversar